E aí, meus amigos, eu tava gravando aqui, só que aconteceu. O cartão de memória simplesmente queimou. Eu botei outro aqui, mas enfim, a gente vai tentar fazer aqui. Mas esse cartão é de 2 GB, a gente tinha um cartão de 8 GB. E a gente vai fazer de maneira que você já imagina, né? Fazendo, vai fazer um pouco, parar, enfim. Vai ter que estar fazendo e parando, porque esse vídeo vai ser longo realmente, vai ser aí pelo menos uns 30, eu acho, minutos. Então a gente vai fazendo aqui na medida do possível. Então vamos continuar o vídeo, né? Essa segunda parte do debate que a gente está vendo aí sobre da participação do Rubens na Rede TV, na Rede Brasil, né? Então a gente vai ver aí esse debate. Vamos continuar aqui, a gente vai tentar comentar menos e passar mais. Vamos lá. Você veio aqui convidado para você estar também expondo, né? Segundo os Illuminatis, existe um congresso que acontece no mínimo uma vez por ano em Bilderberg. E nesse congresso se aglomera mais ou menos 100 presidentes e estadistas do mundo inteiro. Donos de empresas, na verdade. Presidentes não comparecem. Presidentes, bem, segundo a narração dos Illuminatis, né? E tem muito exército, muitos guardas armados, porque vai, por exemplo, um Barack Obama lá, pode ser morto, pode ser levado, pode ser sequestrado. Por que não vai? Não vai porque não é esse o grupo que governa o planeta, esses são fantoches. Entendi. Mas o governo é das sombras, agora os governantes das sombras vão. Mas você falou tanta besteira que eu escutei. Pô, já deixa o camarada Ok. Bem, aí o que acontece? Nessa reunião, segundo eles ficam ali conversando de como destruir o mundo. Então, esse grupo que manda dinheiro para os xiitas, que manda dinheiro para os muçulmanos, para que os muçulmanos tenham toda a tecnologia, toda a arma do mundo para destruir eles mesmos. Quer dizer, eles mandam dinheiro para os muçulmanos destruírem as Torres Gêmeas, criar o Zika vírus, explodir lá na França e assim por diante. Isso daí, gente... Ele que está falando isso, viu, EV? Não existe isso. Rubens, eu acho assim... Ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Rubens, você acabou de dizer isso, que existe... É extremamente desrespeitoso, senhor, hein? Não, dessa vez... Se for conversar teologia com o senhor é uma coisa, se for conversar Os teologia com o seguidores padre, do Rubens, dessa vez, ele que está desrespeitando, tanto eu quanto o pastor, por favor. Até agora... Tá, aí você vê, essa parte tem que parar, né? Não tem pra onde. Você vê que até agora eles tinham sido desrespeitosos também com o Rubens, né? Mas quando eu achei que essa argumentação foi somente dizendo que ele estava falando uma coisa que não era o que ele estava dizendo. Mas enfim, eu vou deixar passar mais para poder a gente ganhar tempo, porque não vou ter muito tempo para gravar isso aqui. Então vamos lá. Tá todo mundo falando Gente, sério. O que o irmão falou, assim, ele não está ironizando, então ele não quer ironia também. Então, assim, no caso disso que você coloca, né? Eu entendi exatamente. Cleudon, quer concluir? Sim, porque o que foi falado aqui, Evi, foi exatamente isso. Qual a explicação que o Silvio e o Rubens deram, por exemplo, para armas, tem uma tecnologia, criou o Bin Laden. Como que eles têm tudo isso? Alguém tem que dar esse dinheiro para eles. Foi o que o Yudi perguntou. Exatamente. Segundo eles, quem dá esse dinheiro para eles é o próprio Estados Unidos, que os Estados Unidos, a CIA, que criou lá o Bin Laden e parari parará, né? Eles que criaram. Então, eles criaram para que esse grupo fosse lá e bombardeasse os Estados Unidos. É isso que eles estão dizendo. Não é isso não. Sim, não, falou, por favor. Não, os Estados Unidos... diga, por favor. Para eles, é o próprio Estados Unidos, que os Estados Unidos, a CIA, que criou lá o Bin Laden e parari parará, né? Eles que criaram. Então, eles criaram para que esse grupo fosse lá e bombardeasse os Estados Unidos. É isso que eles estão dizendo. Não é isso não. Sim, não, falou, por favor. Não, os Estados Unidos... diga, por favor. Por favor, então diga. Então conserte a besteira que você falou. O Trade Center que ele está falando? Ele falou da Quando bombardearam os Estados Unidos? Nunca bombardearam.
Não, é das Torres Ele falou Gêmeas. da Torre- né? Ele que está falando, não sou eu. O programa Torre passado, Gêmeas. querido, estamos... As Torres Gêmeas não foram bombardeadas por ele. Esse programa é continuação do programa passado. No programa passado, vocês disseram que as Torres Gêmeas foram bombardeadas pelos Illuminati. Pelo próprio governo americano. Ah, então é isso que eu tô pelos dizendo. terroristas. É isso que eu estou dizendo. É que você... Então, mas o governo É isso que eu acabei de não são dizer, os vê. Illuminati. Não. ele coloca... Governo da outra ele organização. coloca... Não, ele coloca como se eles fossem usados... Fantoches. estrategicamente... Barack por Obama é grupo usado que pelos seria Illuminati. essa organização mundial. É Então, isso? Barack Obama é um fantoche, que ele perguntou aqui. Perfeito. O Yudi tá dizendo assim, então, que Barack Obama... Foi criado pelos Estados Unidos. Lá na Inglaterra é a mesma coisa. O texto que ele cita, possivelmente vai citar um texto de Apocalipse, falando... E, aliás, existem livros cristãos... Não, mas aí agora eu quero ouvir. Porque assim, senão você já vai pressupor o que ele vai citar. Aí eu preciso que... Então deixa eu fazer só uma colocação dentro do que você está falando aqui, do que o Yudi falou. Há anos atrás, não faz muito tempo, disseram assim, não coloque TV a cabo na sua casa. Por quê? Porque a TV a cabo, você vai receber o sinal e vai ser vigiado por um grupo de pessoas que querem controlar a humanidade. Todo mundo tem TV a cabo praticamente em casa e não deu problema algum. Tá dando uma merda do WhatsApp. Muitas vezes. O WhatsApp sai do ar toda hora, fico bravo. Então, muitas vezes a pessoa lança uma cultura Illuminati. de medo, uma Illuminati que tira. contra-informação para gerar um problema para determinada empresa, para determinado lugar. Certo. Rubens, Aí você vê que a intenção realmente do Yudi é depreciar o assunto, né? Você vê que ele começa a ironizar do WhatsApp, é o Illuminati que tira. Então começa realmente, a intenção dele era essa mesmo. Então tá aparecendo a explicação essa dele tá aí realmente depreciar o assunto. Vamos lá. por favor. O Silvio disse que você ia citar sobre esses Passagens trechos das bíblicas. escrituras. Não, a né? questão que o Silvio coloca é sobre a nova ordem mundial, é um assunto que ainda não surgiu aqui na roda Por da conversa favor, hoje. então. A Se nova você ordem quiser. mundial é um plano. Fica à vontade. É um plano elaborado e você tem livros sobre isso, você tem os protocolos do Sábio de Sião, de Gustavo Barroso, que narra detalhadamente sobre esse assunto, e é um planejamento para restabelecer de onde foi parado na Torre de Babel. Até a Torre de Babel é conhecido que o planeta tinha uma só língua, um só idioma, né? E Nimrod, o cara que construiu cidades na época do passado, junto com a sua esposa Semiramis, que é a mulher da nota de dinheiro hoje, é representada na nota do real, é também a Estátua da Liberdade e outras, a Balança da Justiça, a República, né? Junto com Semiramis, Nimrod, ele estava estabelecendo um governo único mundial em uma ordem mundial daquela época. E o próprio Criador, chamado por Deus, né, que nós conhecemos como Deus, eu conheço como Criador dos céus e da terra, e as pessoas que estão me ouvindo e conhecem a gente sabe por que eu digo isso, interrompeu aquele processo. E hoje eles estão prontos para retomar de onde estavam, transformar o planeta em uma moeda única corrente, um idioma único corrente, um país único com o general supremo dominando todo o planeta e ainda uma religião única, religião essa de adoração ao anti-messias, que eu chamo anti-messias, porque aí teria que entrar em teologia, que eu não creio em Cristo. E nós sabemos do Egito por onde? O Egito não era uma nova ordem? Não era uma ordem antiga. Só colocou que não crê em Cristo, é isso. Só para pontuar aí pra gente. Tem vários exemplos na Escritura de nova ordem mundial. Várias referências. Roma foi capital do mundo, né? Então, e se você for imaginar essa realidade hoje, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque não pode haver uma movimentação sendo direcionada para esse fim, se a ideia é histórica. Não, você tem que me provar historicamente. Usa a Bíblia. A Bíblia por si só... Aonde então? Fala da Bíblia. Fala Não, eu só acho o seguinte. Fala o texto a Torre aí de pra Babel. gente. Se o Rubens acabou não de citar acredita o em Egito. Tem Alexandre o Grande fora disso. Ele não acredita em Cristo e está citando Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego. Nem falou em Apocalipse ainda. Mas ele está citando Mas ele não Apocalipse. acredita em Deus, só pra não não ter acredita em confusão, Cristo porque a e ideia quer é pela errônea. Bíblia. Sim. Rubens, o cara cita o texto da Bíblia, eu sei o que é. Eu quero então voltar com a tua palavra sobre as escrituras, que o Silvio inclusive disse no início do programa. Bom, a gente no auge da nossa discussão sobre os Illuminati, a gente deixou de entender ainda a questão desse envolvimento das Sagradas Escrituras, que o Silvio logo no início do programa chamou. Mais especificamente, irmão Rubens, como é que isso se dá? Como você pega nessas origens dessas escrituras antigas algum tipo de comprovação dessas teorias?
Na verdade, Ivê, agora sim vou usar o termo aqui, Apocalipse, o livro das revelações. Nele você vê... E só um minutinho, o telefone está aberto, viu? Para você de casa. Pode seguir. Em Apocalipse você vê um quadro desenhado há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, por João, quando o anjo, né, deu para ele a mensagem. E que agora, quando você observa no horizonte toda essa estratégia Illuminati, dos senhores do mundo, sendo colocada em prática, você observa que casa como uma luva. Sabe? Tudo aquilo que está escrito há 2000 anos está chegando a hora de acontecer. E existe um processo de desinformação, e aqui eu aponto, principalmente a igreja evangélica, a filha e a mãe, a católica, em deixar o povo exatamente como a Bíblia diz para não fazer. Diz assim, estejamos felizes, continuemos a gozar a vida, porque Deus é conosco e nenhum mal nos sobrevirá. Assim que está escrito que aconteceria nesse final de tempo. O que acontece, Vê, é que está para vir o general supremo dos senhores do mundo. Nós conhecemos popularmente como anticristo. Eu conheço como antimessias. E esse termo foi usado pelo pastor sobre Cristo. Na verdade, quando eu falo de Cristo, eu estou falando de um ser criado pela mitologia grega e ainda, vamos dizer assim, moldado pela mitologia romana, que não é o Messias da Escritura. O Messias da Escritura nunca mandou a gente construir um templo, Ivê. Ele nunca mandou construir uma igreja, nunca mandou ir para denominação nenhuma. Eu abri o telefone e já tem gente na linha. Alô, quem fala? Alô, Wagner Pedro, boa noite a todos. Boa noite, Wagner. Você fala da onde? Falo de São Paulo, bairro de Vila Medeiros, Zona Norte. Você tem 10 segundos, meu amigo. A minha pergunta é, o Rubens, ele tem se demonstrado um crítico da Bíblia, sendo que a Bíblia é estudada no mundo inteiro e tem provas históricas e arqueológicas. Eu queria saber quais as provas documentais, nível Brasil, que ele poderia apresentar no programa acerca dos Illuminati. Tá, com relação ao Brasil, certo. Eu falei no programa passado, é só rastrear. Quem está assistindo a gente pode fazer algumas anotações e rastrear. Procure pela Bucha Paulista. Eu penso que é o caminho para conseguir entender o processo Illuminati no Brasil. Inclusive aqueles seus vídeos que acabaram indo para todos os telejornais brasileiros, de todas as televisões, Rede Globo e tal, que você falava sobre a água, sobre a questão daquele aperto que a gente passou, né, com as represas, né, e que acha isso, ele menciona isso, você pode procurar no YouTube, no nosso canal do Programa em Revista, ou da Rede Brasil também, o programa. Bom, como eu estou acabando aqui, já está acabando o tempo, eu vou deixar 15 minutos essa parte aqui. Vou estar juntando, vai ficar um vídeo só, tá? Então, assim, essa parte aí que eu discordo do Rubens quanto a parte da Bíblia, né? Bom, eu estava pesquisando uma vez eu estava pesquisando um dia e estava vendo na internet sobre essa questão. O que é que eu fiz? Essa questão aqui, né, você tem que saber grego para poder ler a Bíblia original, não sei o que. Simplesmente tem um texto em grego. Usamos uma coisa, temos tradutores online, né? Não tem necessidade de você também ficar preso a isso. Então eu peguei e traduzi para saber qual é o nome da pessoa do Salvador original. Enfim, no originais passou para mim que era Yeshua. Às vezes me colocava Jesus, a tradução do Google Tradutor não é perfeita não, mas isso está acabando, é isso que eu quero dizer. Isso está acabando, essa dependência de saber o grego, o original, isso aí está acabando. Eu já conheço até uma tecnologia que você fala, né, e automaticamente você escuta na sua língua. Até vi uma tecnologia assim. Então é isso que eu queria comentar. Então essa ideia do Rubens aí, que na opinião dele é Yahushua, é uma opção, é uma coisa dele, né? Então isso eu discordo um pouco. Mas vamos continuar aqui, né? Eu vou deixar passar mais, fazer comentários só curtos para poder a gente terminar. Passado, para poder entender melhor sobre isso, né? Continuem ligando, você tem 10 segundos para falar. Oi, continue sua conclusão sobre a Bíblia, diga. É complicado eu ver, puxa vida, eu quero respeitar muito, mas ele chega aqui, debocha do padre, diz que a igreja evangélica é a filha, como se fosse algo pejorativo. Não, senhor. Não foi Lutero, você precisa primeiro você precisa estudar um pouquinho mais. Eu quero dizer ao senhor e à senhora que lá na Epístola aos Coríntios, diz que Satanás... Só um parênteses, nós estamos mostrando os trechos do seu vídeo, porque as pessoas vão pegando, toda hora está entrando, para as pessoas pegarem o site. Olha, diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus discípulos, e dessa forma eu considero esse senhor. Quero dizer a você, que é cristão, que acompanha o trabalho do Rubens,
que acompanha o trabalho do Rubens, que ele se autodenomina irmão, ele não crê em Cristo. E quer usar uma coisa que ele não entende. Eu pego o texto grego aqui para você ler, você lê? Mas eu quero saber de grego, Messias então, é hebreu. Então tá bom, eu te dou o hebraico, você lê? É hebreu. Você não quer ler em hebraico? Você lê em hebraico? Você lê ou não lê? Porque aqui é o original, para um pouquinho. Você falou um monte de coisa aqui. Não é Jesus, olha, nem você falou um monte de coisa Alô, quem fala? Quem fala? Eu quero terminar com o que eu considero. Alô? Eu falo que é certo. Oi. Oi, Alô. boa noite. Seu nome? Albérico. Albérico, você fala de onde, meu querido? É do Guarujá. Do Guarujá. Você tem 10 segundos, pode falar. Então, acho interessante, o assunto está sendo debatido hoje, né? Por ser formado em relações internacionais, apesar de não acreditar que existe uma ordem mundial, mas existem pessoas assim poderosas que comandam sim o mundo. Entendi. Obrigado pela sua retórica. Continue, por favor. Eu estou tentando explicar minha questão teológica, você não permitiu. Só que, então tá, então vamos fazer o seguinte. 30 segundos, amigo. Então tá bom, vamos lá, vamos dar 1 minuto para cada um, porque senão a gente não vai conseguir. Então tá bom, diga, porque não é um hangout, é um debate. Não, sim, mas é porque eu tenho tempo. O negócio é o seguinte, ó, a Bíblia Sagrada, quando fala do texto de Apocalipse que ele citou, está falando do período da grande tribulação. Isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu. Que tem gente que está trabalhando para o anticristo, porque eu sou cristão. O anticristo chegar ao mundo, existe sim. Agora, o que ele está falando, ele começou a falar que o Deus nunca mandou, que o Senhor nunca mandou construir um templo. Antigamente, Hebreus 10:25, abre a Bíblia aí. Hebreus 10:25, abre a Bíblia. O que é igreja? Eu vou citar porque o senhor não sabe. Eu vou citar porque o senhor não sabe. Diz não. Então, só uma coisa que eu queria dizer, né? Realmente, a questão é se é Yeshua ou Jesus, né? Essa questão realmente fica porque, enfim, é essa a questão. Porque muitas dizem, tem pessoas que dizem que nome não se traduz. Eu vi essa regra já. Então, aí se Deus aceita é outra coisa. Mas eu realmente vejo que o nome é Yeshua, não Jesus. Mas, enfim, não vou entrar nessa questão agora, mas eu só queria reiterar para entender o porquê que Jesus... Desculpe. O Rubens está falando aí que a letra J nem existe no hebraico. Enfim, vamos lá, continuar. Deixar a sua congregação como é costume de alguns. Para voltar para a lei de Moisés, porque veja, pela palavra de Deus, Hebreus morre sem perdão. Hebreus não é o Antigo Testamento. A congregação é nova, pastor. O senhor precisa estudar mais. Olha, na verdade, a Bíblia Alô, diz quem que fala? Satanás... Alô? Meu nome é Marisa, eu falo de Caieiras e a minha opinião a respeito do depoimento, né, da conversa do programa, eu queria saber a respeito se o debate está sendo a respeito da corrupção em si, por detrás de tudo isso, ou se é a respeito do poder mundial que anda custeando, né, esses acontecimentos do terrorismo, essas coisas, né? Isso, que anda por detrás, né, dessas pessoas. Tá certo. Obrigado. É que são 10 segundos, mas a gente deu para entender. A gente já tinha falado meio que sobre isso, né? Já. Que é essa questão, mas que quer fazer uma síntese, um dos dois, sobre isso? Não, eu vou retomando sobre a falsa bandeira. Foi o que ela perguntou sobre os poderes. A falsa bandeira, você tem o escândalo de Watergate, que as pessoas pesquisem hoje sobre o que foi o escândalo de Watergate. Eles estavam planejando de uma base em Guantánamo, destruir submarinos americanos e colocar a culpa em Fidel Castro para poder destruir Cuba. E foi Che Guevara que entregou os planos a inventar uma história de escuta telefônica no partido adversário. Mas isso tudo está bem narrado hoje na internet. E era uma bandeira falsa. Era o próprio americano destruindo parte, inclusive, de Miami. Boca Raton poderia até estar envolvida. Ainda bem que o irmão não estava lá naquela época. Em 70 para 71, depois da crise dos mísseis. Isso faz parte do Tratado de Northwood. Quem quiser pesquisar, anote. Tratado de Northwood vai descobrir tudo isso. Olha, eu vou ter que ir encerrando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer. Eu quero agradecer a assessoria jurídica Dr. Levi e todos os teólogos e professores que estão agora no Arena Teológica, que estão no Bereanos, nosso povo lá de Arujá. Eu quero agradecer muito. Hoje eu estou saindo daqui meio chateado. Cleodon, diga. Bem, eu só tenho a dizer que uma pessoa que não acredita em Deus, para ele é o Criador, mas não é o nosso Deus. Não é o Deus cristão. Não é o Deus que ele diz que nós criamos. Então ele não acredita em Deus, não acredita no nosso Cristo,
e ele usa a Bíblia a bel prazer, porque nos vídeos dele, ele se desfaz da Bíblia, ele não acredita na Bíblia, ele diz que a própria Bíblia se contradiz. É uma pessoa que não tem autoridade para falar. No programa passado eu falei que ele é desqualificado. Temos que ir terminando, gente. Falei que ele é desqualificado. Bem, desqualificado para falar sobre o assunto, sobre a Bíblia, por exemplo, ele é desqualificado. Se ele tem outras características, o problema é dele. Eu não uso a cruz de Malta. A cruz é uma propriedade da Igreja Católica, que sempre aceitou que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu não posso, infelizmente, dar continuidade, porque eu tenho que dar uma palavra final para ele. Mas ele fica falando besteira, e aí a gente não tem o tempo, a gente não tem espaço aqui para poder... Eu trabalhei mais de 20 anos na TV século XXI. Porque você fala lá nos seus hangouts um monte de besteira que a gente não pode se defender, querido. Isso é... Gente, mas se vocês pegarem no tempo do programa, vocês tiveram um tempo tão grande quanto. Vocês vejam no vídeo do programa, por favor. Por favor. Eu só queria uma pequena conclusão, por favor. A minha pequena conclusão é só a defesa. Eu creio no Criador dos céus e da terra, aquele que mandou o Filho e que morreu por nós no madeiro. Mas esse não é o que a Igreja Católica pinta e nem a protestante. Por isso, muita gente me ouve e sai das igrejas e a revolta deles. Eu só queria falar. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu quero aproveitar aqui para divulgar meu musical, que é lá no Rio de Janeiro, e falar o seguinte, que aqui ó, Mamonas Assassinas, quem tiver no Rio de Janeiro, cola lá, Teatro Net Rio. Eu só sei que depois que eu conheci a palavra... Em Copacabana. Só sei que depois que eu conheci a palavra de Deus e comecei a seguir a Bíblia, a minha vida mudou e continua mudando e tô crescendo cada vez mais. Agora vem cá, de quinta, sexta? De quinta a domingo. De quinta a domingo e o horário? Aí varia muito lá do dia, mas... Vocês estão bem, hein? No Rio de Janeiro, cara. Sábado a gente faz 2 sessões 9 espetáculos, também. 9 sessões. De 3 horas. Às 9 da noite. 9 horas. E temos matinê também, domingo às 7 da noite. Isso, sábado é das... Teatro Net Rio. É à tarde e à noite também. Yudi, muito sucesso. Eu sou um admirador do teu talento em todas as artes, e você é um menino muito bacana, porque todo mundo que te conhece diz que você é mesmo. Obrigado. Tá? E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, dos nossos telespectadores, de todos que aqui ficaram, a família Aliança, e Marina, parabéns pela sua estreia. Olha, gente, não temos mais tempo, infelizmente. Silvio, muito obrigado de coração. Eu poderia dar minha rede social só? Vai, rapidamente. @live do Silvio, para vocês saberem sobre o debate do Rubens e do Fábio Sabino. Acessem lá. Live do Silvio, mas a gente fala live do Silvio. Live do Silvio, isso. Paradinha agora. Vem cá, Jim, meu amigo do Rio de Janeiro que tá aqui me visitando aqui hoje. Paradinha agora do Em Revista. E a gente, obrigado por ter vindo. A gente tá sempre recebendo a mim. Eu acho que agora acabou, né? Então aí a gente conseguiu terminar, né? Eu tive vários problemas durante essa gravação. Desculpe aí o humor, mas que olha, foi um estresse para terminar essa gravação aqui. Bom, ficou um vídeo longo, tá? Então eu vou colocar, coloquei, você pode ter visto, eu coloquei quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter a primeira parte, né? Então eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa um like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal, né? E aí tem a minha opinião final. Eu achei, sinceramente, uma bagunça esse programa. Como sempre, as pessoas que vão tratar desse assunto, eles tratam de uma forma assim... É o espaço que dão, né? Bota sempre um cara para falar contra essas pessoas que vão falar. Eu não vi sentido em debate nisso aí, sabe por quê? Porque teria sentido no debate se o assunto fosse um assunto que estivesse presente naquele meio de comunicação constantemente presente, fosse um assunto já que fosse muito falado no meio televisivo. Aqui na internet a gente encontra um monte, mas no meio televisivo a gente não encontra. Então, assim, se fosse um assunto assim, tudo bem. Agora, como não é um assunto novo, seria mais interessante uma entrevista, né? Mas, de todo jeito, obrigado. A gente vai encerrando esse vídeo. Se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Até o próximo vídeo do canal.